convivência em família nem sempre é fácil, ainda mais se a dinâmica está marcada por relações tóxicas. Hoje, então, aí no nosso quadro Sessão Terapia, eu recebo a psicóloga Deise Rosa, que fala sobre o tema. Bom dia! Bom dia! E aí, vamos falar sobre os perrengues familiares? Exatamente. Para quem nos acompanha aí, então, Deise, explica para o pessoal de casa o que significa uma família tóxica. Essa palavra já está virando até uma coisa que está na boca das pessoas, né? O mundo é tóxico, enfim. O que seria isso, né? Essa palavra hoje está popular. São aquelas famílias ou aquelas pessoas que elas acabam, muitas vezes, nos denegrindo, diminuindo a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. A gente acaba tendo dificuldades de evoluir enquanto pessoa, porque estamos presos ali em algumas questões até de violências emocionais, né? Além de violências, muitas vezes, físicas, né? Agressões diversas, mas aqui, num geral, assim, aquela violência emocional que vai me diminuindo a ponto de eu ir perdendo a força para a vida. E como identificar, então, se eu faço parte, por exemplo, de uma família tóxica? Ou se eu sou uma pessoa tóxica. Perfeito. Tá? Porque também é importante lembrar assim, as pessoas são diferentes. Então, eu tenho uma opinião da vida, você tem outra opinião, e isso dentro da mesma casa. O que a gente precisa ver é assim, o quanto estar na convivência de alguém está mexendo muito com o meu eu. E da mesma maneira, a gente também precisa lembrar que a gente também não é muito alecrim dourado, né? Então, eu costumo dizer assim, é muito mais fácil dizer que o problema é do outro, que a culpa é do outro, que a minha mãe fez isso, que meu pai fez aquilo, blá, blá. Mas o quanto eu também tenho as minhas chatices e o quanto eu também posso estar sendo, então, tóxico com alguém. O que seria, mas eu só quero o bem da pessoa. E às vezes é muito esse processo mesmo, de querer o bem do outro, só que do meu jeito. Faz isso que eu estou mandando, faz isso. Então, está atrapalhando quanto a minha vida. É isso que a gente tem que identificar. Exemplo, pais que não deixam os filhos saírem muito de casa. Para nada. E aí, com isso, eu começo a ter dificuldade de relacionamento social. Eu não sei conversar com as pessoas. Eu não sei mais dar oi para ninguém num elevador. Eu não treino habilidades sociais básicas. Eu não consigo arranjar namorados, namoradas, porque eu morro de vergonha de relacionamentos. Então, às vezes, são coisas que a gente só vai ver o prejuízo lá na frente, né? Porque, às vezes, a gente acha que é certo. Ao mesmo tempo, que quando a gente fala de família, não esperem uma família doriana. Ela também não existe. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, porque senão todas as famílias são tóxicas, porque todas as famílias fazem bem e mal para nós. Com certeza. E é legal você frisar isso, porque muita gente, né, tem aí essa visão de que a família do outro, por exemplo, é super melhor que a minha, porque sempre o jardim do vizinho vai ser melhor, claro, né, Deise? Né? A família doriana, e assim, o que é a família doriana que a gente brinca, né? Aquela família que está sempre leve, sempre feliz. O que existe? Existem, sim, famílias mais leves, onde existe um pouquinho mais o respeito do outro, existe, às vezes, mais afeto, mas a gente precisa lembrar que afeto não necessariamente é só quando eu faço carinho no outro. Eu posso dar afeto para você, fazendo uma comida para você, esperando você chegar em casa, fazendo uma coisa que você gosta. Então, a gente tem inúmeras linguagens de expressar o afeto, né? Linguagens do amor aí mesmo. Então, como que a sua família, ela pode não ser uma família que a gente super se comunica, mas isso não significa que a gente não se ama. E, às vezes, olhar para o outro. Então, a gente tem que cuidar. O que a família tóxica mesmo são aquelas onde existem muitas violências, onde os pais brigam na frente dos filhos, os pais fazem sexo na frente dos filhos, os pais, enfim, denigrem demais a imagem do outro, fica falando muito mal de um filho e muito bem do outro. Muitas vezes comparando. A comparação, ela existe. Agora, o quanto quando eu faço isso na frente de um filho, para denegrir a imagem dele. Então, aqui, uma família tóxica mesmo é aquela que a gente tem casos de violências diversas, grandes. Na maioria das famílias, assim a gente espera, né? Enfim, a gente tem coisas mais veladas, vulnerabilidades, onde mostra as dificuldades de cada um. Então, isso é não esperar uma família perfeita, né? Então, todo mundo tem um pouquinho da sua toxicidade, porque ninguém como dizem os antigos, né? Não é muito flor que se cheira.
na verdade, a gente tem um ladinho nosso que não é muito flor que se Com cheira e outro que é muito certeza. bom, né? E você vai ter pessoas na sua casa que você gosta mais e outros que você gosta menos. E até porque, né, são dias e dias, Deise. Capaz, todo Meu mundo é Deus feliz do o tempo céu. inteiro, não é? Exatamente. Às vezes acontece alguma coisa no trabalho, enfim. Você chega em casa, vai falar de um jeito, o outro responde de outro. Você já acha que está querendo briga e começa. Exatamente, né? Então, assim, virou um dito popular. E aí todo mundo é tóxico. E aí eu quero muito que eles lembrem, mas eu também não sou o alecrim dourado. Sim. Né? Então, quando a gente fala de toxicidade mesmo, nós estamos falando de vulnerabilidades maiores, de violências maiores. Então, assim, é o pai que chega bêbado e sai batendo loucamente. E isso traz prejuízos para aquela pessoa. E aí, assim, ficar, às vezes, distante dessas pessoas do dia a dia é mais saudável emocionalmente. Né? Mas o que a gente não pode esquecer, assim, qual é o limite? Quando começou a atrapalhar a minha vida pessoal, profissional, relacionamentos, afetivo, questão física, saúde física, aqui eu preciso tomar cuidado. Enquanto isso, vai ter sequelas. Né? E assim, então a culpa sempre é dos pais. Vejam, o que eu faço com o que fizeram de mim é de minha responsabilidade. Então, às vezes, eu tenho lá os pais que colocam os mesmos valores para vários filhos e cada um faz uma leitura diferente também. Né? Então, não dá para dizer que assim, é só do outro. Como é que eu tenho contribuído? Eu fico provocando? Eu fico instigando algumas coisas? Então, é muito relativo quando a gente fala de família. Assim, todas as famílias têm os seus perrengues. Né? O que a gente precisa ver, estamos na ordem de respeito, de hierarquia? Ou eu sou a filha, eu me acho melhor do que a mãe, eu quero fazer mais do que ela, eu fico só no julgamento do que ela faz? Né? Então, quando nós estamos no julgamento, e para melhorar as nossas relações familiares, uma das primeiras coisas que a gente precisa trazer para a consciência acho que estou no julgamento. Porque minha mãe não faz isso, meu pai não faz aquilo, blá, blá, blá. O quanto isso é julgamento? O que é que ele pode fazer? O que é que ele pode fazer de melhor? E, às vezes, muitas pessoas fazem maldades com os outros porque também foram tratadas assim. Não justifica, mas faz a gente conseguir compreender que dores as pessoas carregam. Para as nossas convivências serem melhores, eu preciso tentar ler além do aparente. Né? Eu cheguei em casa o mais bêbado possível. Por que está bebendo tanto? O que está escondendo por trás disso? Mas tem consequências. É verdade, né? E não justifica eu compreender, não justifica o bater, o beber, enfim. Mas que dores que carregam. Tentar entender um pouco o outro nos torna menos tóxicos com os outros também. E o ideal sempre, então, ali, quando você identificar isso na sua família ou até mesmo em você, procurar conversar com essa família, tentar entender o que está acontecendo e, se preciso, né, procurar uma ajuda, não só para você, mas para todos ali da casa. Exatamente, né? Buscar... hoje a gente tem as terapias familiares, que é justamente essa ideia, da gente compreender e sair do julgamento e entrar no entendimento. Né? Eu posso não concordar com você, pai, com você, mãe, com você, primo, com você, irmão, mas nem por isso eu preciso denegrir você. A gente pode tentar, o máximo possível, ter pensamentos diferentes dentro de uma casa, e isso sempre vai existir em todas as casas, mas eu não preciso fazer você querer o que eu quero goela abaixo. Eu posso respeitar, e esse respeito é que muitas vezes a gente não dá conta porque eu acho que o outro tem que fazer assim porque eu sou a mãe, ou porque eu sou mais velha, ou porque isso, porque aquilo. Família, né? Sim. Deise, para a gente encerrar aí, e quando então acontece de, por exemplo, a família não querer ajuda, mas aquela pessoa realmente não está se sentindo bem, o que fazer, como agir? Muitas vezes, a gente tem que sair um pouco mesmo, sabe? Até para a gente olhar como é de fora. Então, se eu estou vendo que todas as vezes que eu vou estar, vamos pôr um adulto, né? Porque às vezes quando a gente fala de criança e adolescente, eles não têm para onde ir. Mas vamos pensar que eu sou adulto. E todas as vezes que eu vou, aquilo me causa um mal-estar, eu acabo não rendendo no trabalho, eu acabo arranjando briga com o meu parceiro, com a minha família atual, enfim. Então, eu posso tentar me afastar um pouco. Me afastar um pouco diante de algumas situações não significa que eu não amo, que eu não gosto, mas que talvez vou trazer um pouquinho mais de paz. Porque é isso, às vezes tem famílias que se amam tanto que precisam ficar um pouco longe. Né? Que a gente pode ter contato via WhatsApp, via vídeo, via isso, vou lá. Então, assim, eu vou todos os dias. Começa a ir menos. Começa a ir só uma vez por semana. Mas eu tenho que. O eu tenho que eu estou preso.
né? Então, fortalecer esses processos e trazer para maturidade o quanto eu preciso ser adulto para algumas coisas, mesmo sendo difícil. Deise, passa a sua rede social aí para o pessoal que está nos acompanhando. As minhas redes é Deise Rosa, psicoterapeuta, e temos também a Clínica Afetos, né? E o ausências.presentes.luto, que é um Instagram específico aí dos processos de perdas, que na família a gente tem vários. Também. Muito obrigada Eu que e até uma agradeço. próxima. Obrigada.